O que tudo isso representa para a aventura espacial e para os próximos passos dessa aventura? É exatamente sobre isso que eu vou conversar com o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente no quadro CNN Terra, mas hoje vai ser CNN Lua. Tudo bem? Tudo bom. Permitido? Permitido, claro. Trocar o nome do seu quadro? E aí, professor, o que significa essa viagem desses astronautas nessa preparação para as próximas Ártemis 3, 4, 5? O que eles vão buscar na Lua? Veja, um dos componentes mais buscados, mais cobiçados, é o hélio 3, que é um elemento, um isótopo químico, um elemento químico extremamente raro aqui na Terra, mas abundante no solo lunar, e ele pode ser utilizado em usinas nucleares de fusão. As usinas que a gente tem normalmente são usinas de fissão, onde os átomos são divididos. A de fusão, nós reunimos os átomos e ela gera muito mais energia proporcionalmente ao material utilizado. É uma técnica que já está disponível, mas não comercialmente. A ideia é que daqui a 20, 30 anos elas sejam as usinas predominantes para a geração de energia elétrica no mundo. Desculpa cortar o senhor, enquanto a gente está falando, a gente tem imagens ao vivo de dentro da espaçonave. Esses são os astronautas, os 4 astronautas, 3 americanos, um canadense, já nessa preparação de retorno, mas certamente extremamente animados pelo que eles viram lá. Mas só para ficar claro, professor, essa missão facilita o que nessa possível exploração do... É o hélio 3? Hélio 3. Veja, como eu já tive a oportunidade de comentar, o programa Artemis, ele é um programa de permanência na Lua. Ele não é um programa de chegada, não é um projeto de chegada como foi a Apollo. E a Artemis, ela tem essa missão de criar aos poucos, e cumprindo as etapas para que seja construída uma base na Lua, base essa que vai servir de ponto de partida para missões até Marte, mas também para exploração de recursos disponíveis na Lua, dentre eles o hélio 3, que nós temos muito pouco aqui na Terra, e que pode ser um combustível do futuro daqui a 20, 30 anos. 20, 30 anos, é claro, porque hoje é extremamente caro ir até a Lua, como estamos vendo, extremamente difícil, como estamos vendo, para ir pegar o hélio 3 lá. Quem sabe daqui a 20, 30 anos vai ser mais fácil fazer isso? Exatamente. Quem sai na frente agora, existe uma disputa muito grande entre os Estados Unidos e China, exatamente para o domínio dessa tecnologia que vai conseguir extrair o hélio 3 do solo lunar. Lembrando que a China, a primeira missão da China, a missão robótica, foi para esse lado oculto da Lua, onde eles coletaram amostras e trouxeram para análise aqui na Terra. Então, veja, a China também não está tão avançada quanto os Estados Unidos, mas ela já tem a ambição de uma missão tripulada, se não me engano, até o final da década. Então, eles estão de olho nisso porque eles sabem que quem conseguir a dianteira em relação à exploração desse recurso, certamente vai ter um protagonismo muito grande daqui a 20, 30 anos nesse setor de energia. Nós estamos vendo algumas imagens pré-gravadas que foram geradas anteriormente. Neste momento, nós ainda não temos imagens ao vivo, nem de dentro da espaçonave Orion, nem também Aqui é uma reprodução de computador do que pode estar acontecendo neste momento. Claro, depois de passar pela Lua, aquele onde estavam os astronautas e o módulo de serviço. Mas antes mesmo da chegada deles à Lua, da aproximação à Lua, eles conseguiram fazer imagens da Terra. E a gente tem aqui a comparação, professor, do que era a foto tirada em 1972, me corrija se eu estiver errado, para a foto que eles tiraram agora. Se a gente conseguir jogar as duas fotos aqui, vai ser interessante, até para a gente entender as diferenças. E aí, o senhor consegue perceber diferenças aqui, professor? Veja, a foto da Apollo 17, ela tem uma resolução maior, uma imagem que tem mais informações do que a obtida na Artemis 2 este ano. Não consigo entender por quê. Veja, aqui a captação, em 72 foi uma captação analógica, foi feita com um equipamento que poderia ser considerado de uso profissional até hoje, mesmo transcorridos 50 anos, foi uma máquina Hasselblad. Filme?
o equipamento é uma máquina Hasselblad, que é uma marca de referência até hoje. Não, mas eu digo, tinha um filme, não era uma máquina digital. Um Ektachrome da Kodak, de 70 milímetros, com alta resolução. Era um filme utilizado profissionalmente, poderia ser utilizado profissionalmente até hoje, e o conjunto óptico também de referência internacional, que eram lentes Zeiss. Então, tinha uma capacidade de captação muito boa, né, e pouquíssima distorção de imagem. Tanto é que a resolução dessa imagem é 45 megapixels, que é uma resolução acima do que foi conseguido na Artemis II. Né? A diferença principal é que, no caso da Artemis, as estrelas que estão ao redor, elas são captadas também. Entendi. Porque cada pixel dentro da célula de captação tem condições de fazer isso individualmente. E aqui o ajuste é feito para a Terra como um todo, ou seja, o espaço que não está tão iluminado acaba aparecendo totalmente escuro. Vamos botar na tela rapidamente aqui, por favor, o mapa que nós já mostramos no começo do jornal, com a posição antiga da Artemis, porque a gente sabe, da espaçonave, da Orion, porque a gente já sabe que ela já deixou um pouco essa parte oculta da Lua, deve estar um pouquinho mais para baixo já, começando a deixar o campo gravitacional da Lua para seguir em direção de volta ao nosso planeta. Eu fiz essa pergunta para o nosso entrevistado no começo do jornal, mas gostaria de ter também a sua visão. O que eles devem ter visto naquele lado oculto? No que eles devem ter prestado mais atenção, professor? Bom, uma coisa que chama bastante atenção é o relevo. No lado oculto da Lua, ele é muito mais acidentado do que o que a gente tem nessa face visível. A face visível, ela tem planícies que são muito planas, né, muito pouco afetadas, assim, topograficamente o relevo é uniforme, porque são derrames basálticos um pouco mais recentes dentro da idade da Lua. E essa parte oculta, ela funciona como uma espécie de escudo contra a queda de meteoros. Então, o relevo acaba sendo muito mais acidentado exatamente pelo choque maciço de meteoros que, se não fosse a Lua, estariam caindo aqui na Terra. Obrigado, Lua. Quanto tempo o senhor sabe, professor? Nós levamos 6 dias, mas aqui a espaçonave fez 2 órbitas ao redor da Terra, 4 dias para chegar lá. O tempo de volta é o mesmo? É o equivalente, 4 dias 4 também? dias, o equivalente também, porque a trajetória é similar. Aqui você tem, na verdade, talvez um pouquinho menos, porque aqui nós jogamos com a tração da Terra, puxando a nave e acelerando a nave de volta. E na ida a gente tinha que fugir dessa atração gravitacional da Terra, então isso pode demorar um pouco mais. Mas o tempo de ida e de volta são equivalentes. A gente vai falar disso nos próximos dias, acompanhando esse retorno à Terra até o pouso aqui no Pacífico, ali próximo da cidade de San Diego. Quando a comunicação entre os astronautas e o comando da missão aqui na Terra foi restabelecida, ou seja, depois que a espaçonave Orion deixou o lado oculto e já começou a poder transmitir de volta até a Terra, a astronauta Christina Koch fez uma declaração. Já no caminho de volta para casa, ela falou sobre a experiência que viveu no lado oculto da Lua e, claro, sobre a importância da missão. Vamos ouvir o que disse a astronauta com tradução ao vivo da Denise Bobadilla. Houston, nós temos vocês aqui, ouvimos vocês ouvir. Daqui é tão bom ouvir a Terra novamente. Para a Ásia, África, Oceania, estamos vendo aqui e podemos ver vocês também. Quando nós queimamos disso para passar pela Lua, nós dissemos que nós não deixaríamos a Terra. E isso é verdade. Nós vamos explorar, nós vamos construir embarcações, nós vamos visitar novamente, nós vamos fazer marcos para a ciência, nós vamos dirigir rovers, vamos fazer astronomia por rádio, vamos fundar empresas, iremos melhorar a indústria, vamos inspirar. Mas acho que sempre teremos a Terra, nós sempre escolheremos a Terra e uns aos outros.
Bom, mais cedo a astronauta Christina Koch, ela tinha aproveitado a proximidade e tinha feito uma bela descrição da Lua. Não sei se a gente tem esse trecho aí para mostrar. Houston, another observation, whole moon. When you look at the moon, something I've never seen in photographs before, but is very apparent, all the really bright new craters. Some of them are super tiny. Most of them are pretty small. There's a couple that really stand out, obviously. And what it really looks like is like a lampshade with tiny pinprick holes and the light shining through. They are so bright compared to the rest of the moon. Quer dizer, professor, essa observação já era do lado visível da Lua, no lado que nós podemos enxergar sempre. Nada como estar mais próximo, observar a olho nu e perceber essas nuances, perceber essas diferenças. Veja, mesmo assim, eles estavam a uma distância considerável, Sim. né? E considerando algumas crateras pequenas. Na verdade, quando a gente se aproxima, elas são gigantescas, né? Porque isso dá uma ideia do tamanho dos meteoros que caíram, né? E que a Lua nos poupou, né? Incrível. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente no quadro CNN Terra, mas hoje inauguramos o quadro CNN Lua. E aí a gente vai continuar acompanhando nos próximos dias até o retorno da Orion para o nosso planeta. Obrigado, professor. Até a próxima. Boa noite.